Agora para a questão 3, é uma questão teórica, então eu voltei aqui para o papel porque eu acho que é mais fácil de provar. Questão 3, a primeira afirmativa é o seguinte: seja p de x o polinômio de grau menor ou igual a 3, interpolando f em x0, x1, x2 e x3, e q de x, o polinômio de grau menor ou igual a 3, que interpola f nos pontos x1, x2, x3, x4. Então, o polinômio s de grau menor ou igual a 4, que interpola f nos pontos x0, x1, x2, x3, x4, é dado por... E aí ele vai me dar essa fórmula que eu escrevi aqui de s, tá? Então, S, ele fala pra mim que é igual a x menos x0, vezes o Q, que é interpolador de x1, x2, x3, x4, mais, aí, o menos x4, né, posso interpretar dessa forma também, vezes o P, que é interpolador de x0, x1, x2, x3, tudo isso dividido por x4 menos x0, tá? Vamos pensar aqui o que ele tá falando pra mim de verdade, né? Ele tá me dando dois polinômios interpoladores da mesma função em dois conjuntos de pontos diferentes, em que os pontos do meio são iguais, e aí no P eu tenho um a mais para a esquerda, no Q eu tenho um a mais para a direita, e o S seria o conjunto completo, tá? Aqui eu já desenhei a tabela de diferenças divididas para a gente localizar esses coeficientes na tabela, tá? Então aqui seria do x0 até o x3, eu tenho o meu polinômio P. Então, o meu P, quais são os coeficientes dele? Eles estão aqui, tá? Isso aqui é o meu P. O meu Q, ele tá logo embaixo, né? Porque o meu Q, ele vai partir de x1, ele vai até x4. Então, a primeira linha é essa aqui. Esse aqui é o polinômio Q. E aí, o meu polinômio S, ele vai pegar do x0 até o x4. Então, ele é essa primeira linha, só que ele vai pegar mais uma coluna. E aqui ficou um pouco pra fora, né, que não coube, mas tudo bem, dá pra entender. Então, esse aqui é o meu S, tá? Logo de cara dá pra ver que essa fórmula segue uma lógica, né? Então eu tô pegando o polinômio x0, que não tá dentro do conjunto de Q, multiplicando por ele, e aqui a diferença com o x4, que não tá dentro do conjunto do P, multiplicando isso, e tudo isso dividido pela diferença de x4 para x0, né? Vamos simplificar esse problema, tá? Vamos trazer ele um pouquinho mais pra perto, que fica um pouco mais fácil da gente fazer uma contraprova. Vamos pensar que eu estou falando sobre o polinômio que é formado por x0 simplesmente, assim, estou interpolando f pelo conjunto de pontos simplesmente formado por x0. Isso aqui seria a minha primeira diferença dividida, né? Então eu teria que esse meu p0, ele simplesmente seria igual a y0. Se eu estivesse interpolando por x1, mesma coisa. Vou ter um p1 aqui que vai ser igual ao meu y1. Aí agora, o que a gente tá considerando, né? Esse aqui seria o meu P, esse aqui seria o meu Q, e agora eu quero o meu S, que é o conjunto completo, x0, x1. Esse polinômio aqui, então vamos pensar como é que é o polinômio de Newton. Então o primeiro coeficiente vai ser a primeira linha. Desculpa, eu fiz errado aqui, olha só. Esses quadradinhos, na verdade, eles vêm desde aqui, né? O rosa vem desde aqui. O azul vem desde aqui e o verde vem desde aqui. Bem, agora tá certo. Beleza, então aqui vai ser o primeiro coeficiente, que é o y0, mais, aí eu vou ter aqui o x menos x0, vezes essa primeira diferença dividida entre x0 e x1, né, que vai ser y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Se eu abrir aqui essa multiplicação, eu vou ter o seguinte: y0 vezes x1
menos y0 vezes x0, tá? Que eu tô incluindo esse aqui na fração. Mais, agora eu vou abrir isso daqui. y1 vezes x menos x0 vezes y1 menos x vezes y0 mais x0 e y0. Tudo isso dividido por x1 menos x0. Aí o que vai acontecer? Esse daqui vai cortar com esse. E aí, se eu agrupar por y1, eu vou ter aqui x menos x0. Mas, se eu agrupar por y0, eu vou ter aqui o x1 menos x. Tudo isso dividido por x1 menos x0, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei dois polinômios interpoladores de conjuntos diferentes, juntei os dois e aí eu cheguei nesse estilo de fórmula, né? Que é muito parecido com esse daqui. A diferença é que esse aqui a gente está tratando sobre 4 pontos diferentes. Mas o que eu quis que a gente entendesse aqui, né? Se eu fizer esse processo, eu vou acabar cancelando esses termos e eu vou chegar nessa fórmula, tá? Então, sim, a afirmação ela é verdadeira, tá? A afirmação ela é verdadeira porque se eu generalizar esse processo que a gente fez aqui para mais pontos, eu vou chegar, então, nessa minha fórmula que o enunciado me passou, tá? Passando agora para a afirmação 2, o que ela me diz? Seja f um polinômio de grau k e p de x um polinômio de grau menor ou igual a k menos 1 que interpola f nos pontos x0, x1, taranã, até x de k menos 1, então p igual a f. Então vamos lá, que enunciado ele tá me falando? Tem um polinômio f que tem grau k, tem um polinômio p de x que tem grau menor ou igual a k menos 1, e esse polinômio ele interpola f em x0 até xk menos 1. É por isso que ele tem grau menor ou igual a k menos 1. E ele me pergunta se p é igual a f. Isso aqui é falso, né? Então, isso aqui obviamente vai ser diferente, né? Se eu tô falando que um polinômio tem grau k e outro tem grau k menos 1, então esses polinômios não tem como ser iguais, tá? Então, a afirmação ela já é falsa por aí. Agora, vamos pensar em como que essa afirmação seria verdadeira. Se eu tivesse colocado, deixa eu pegar minha caneta, se eu tivesse colocado mais um ponto aqui, se eu tivesse colocado um ponto xk aqui, aí eu teria um polinômio interpolador aqui, em Q, por exemplo, de grau menor ou igual a k. Aí sim eu poderia dizer que f é igual aqui, tá? Porque o polinômio interpolador de um polinômio de grau k, em que eu escolho k mais 1 pontos para interpolar, ele é o próprio polinômio, tá? Ele só vai ser diferente, as funções elas vão ter esse erro quando eu estiver interpolando um polinômio que ele não é linear. Mas nesse caso ele é linear, ele é um polinômio, tá? Então aqui se eu tivesse um pontinho a mais, eu poderia dizer que sim. Mas aqui como eu tô trabalhando com k menos 1 pontos, então a afirmação é falsa, tá? Então a alternativa correta é aquela em que S1 é verdadeiro e S2 é falso.